Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, a liturgia fala pra gente que Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que se move de compaixão em nossa direção para curar nossas enfermidades e saciar-nos com o pão que vem do céu. Então, nessa certeza que nós possamos celebrar a liturgia com alegria e piedade. Então, a primeira leitura está em Números, capítulo 11, versículo 4 a 15. Números, capítulo 11, versículo 4 a 15. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vêm-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado com certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma grande cólera violenta e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas, carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo, dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Então aqui, nessa primeira leitura, Moisés fala aqui, né, que ele não pode suportar o peso de todo este povo sozinho. Então aqui ele fala, né, das dificuldades que ele tem, né, de carregar, né, o povo no colo como costuma fazer, como a ama costuma fazer com a criança. Aqui ele diz, né? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz a todo este povo para que me digas, carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo, dá-nos carne para comer. Então, aqui Moisés fala da dificuldade dele, né? Que ele fala, não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. E agora, né, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então aqui, na primeira leitura, nós vemos que, mesmo diante das dificuldades, Deus está com o povo.
né? Ele nos ajuda a superar as dificuldades, ele nos ajuda a superar os obstáculos. E aqui, falando do Evangelho, a morte de João Batista entristece Jesus, que se retira para um lugar deserto. Contudo, o afluxo de pessoas que buscam o Senhor continua a crescer. Procurado Jesus, o novo Moisés, que congrega no deserto, o novo povo de Deus, move-se em direção aos ressuscitados, move-se em direção aos necessitados e sedentos da ação divina. O Mestre, cheio de compaixão e ternura, cura os enfermos e restabelece-lhes a vida, a saúde e a dignidade. A cena prossegue. Os discípulos, ao entardecer, pedem que o Senhor despeça as multidões, para que buscassem seu alimento. Jesus os questiona: dá-lhes vós mesmos de comer. Havia um mínimo de comida, 5 pães e 2 peixes. Então a compaixão do Senhor chega ao ápice quando alimenta milagrosamente a multidão faminta. Essa multiplicação dos pães antecipa prefigura o banquete eucarístico, que será instituído pelo Senhor na véspera de sua paixão. Erguer os olhos, abençoar, partir e distribuir nos remetem à Eucaristia. Jesus é o novo Moisés, mas na verdade ele o supera, com suas palavras, gestos e com sua pessoa. Ele sustenta todo o povo de Deus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.